Vocês estão preparados para mergulhar em um dos capítulos mais tensos e estratégicos de One Punch Man dos últimos tempos? Porque o que acabamos de presenciar no capítulo 213 não é apenas mais uma luta comum. É um confronto que pode determinar o futuro de toda a narrativa que conhecemos e amamos. O capítulo vai muito além de capas chamativas. Estamos diante de uma situação que coloca Sweet Mask em uma das posições mais complicadas que já vimos, enfrentando um tipo de monstro que é basicamente seu pesadelo personalizado. A história nos leva até um parque de diversões, onde um monstro palhaço estava causando terror e caos. Sweet Mask, como o herói classe A número 1 que é, aparece para resolver a situação da maneira que conhecemos, com força bruta e eficiência cirúrgica. O cara literalmente socou o martelo gigante do palhaço e causou danos massivos instantaneamente. Sweet Mask tinha certeza absoluta de que havia completado sua tarefa com aquela demonstração monstruosa de força. Mas aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes e também assustadoras. O palhaço se agarrou firmemente aos seus balões, e quando um deles estourou, algo completamente bizarro aconteceu. O rosto rachado do monstro começou a se recompor. Sozinho, os olhos foram sugados de volta para suas órbitas, girando como lâmpadas sendo rosqueadas. E então, o monstro sorriu. Sweet Mask ficou completamente perplexo. Mas aqui está a genialidade do personagem. Mesmo chocado, ele rapidamente começou a analisar a situação e chegou a uma conclusão brilhante. E é aqui que vemos por que Sweet Mask é tão diferente dos heróis classe S. Enquanto a maioria dos heróis de elite simplesmente aparece e luta usando força bruta, Sweet Mask é um veterano que realmente entende o negócio heróico. Ele imediatamente percebeu que estava lidando com um monstro do tipo traje de fusão, similar ao Phoenix Man. E sabemos como aquele foi problemático. A teoria dele, cada balão funcionava como uma barra de vida separada, significando que o palhaço provavelmente poderia sobreviver a mais 2 ataques letais. O fato de Sweet Mask conseguir deduzir tudo isso em questão de segundos mostra o nível de experiência e inteligência tática que ele possui. Enquanto isso, o palhaço revelou sua próxima carta, uma monociclo com uma serra circular como roda. O monstro começou a pedalar rapidamente e Sweet Mask imediatamente reconheceu o perigo. Dependendo de como fosse usado, essa habilidade especial poderia ser extremamente perigosa. O palhaço cortou a distância instantaneamente, mas Sweet Mask conseguiu desviar e contra-atacar com um soco devastador. Por um momento, pareceu que havia interceptado a criatura antes que pudesse ficar mais forte. Mas o palhaço usou seu martelo para absorver o impacto e ainda teve a audácia de sorrir zombeteiramente. Isso foi quando Sweet Mask começou a se preocupar, de verdade. Um monstro conseguir deflectir seu ataque em um nível tão baixo era definitivamente problemático. Ele percebeu que, apesar de recém-formado, este era o tipo de monstro que cresce rapidamente, e isso é sempre má notícia. Mas aqui está o verdadeiro problema. O público presente começou a reconhecer Sweet Mask. Entre os espectadores, encontramos alguns rostos familiares, os ex-membros do esquadrão privado de Narink. Esses caras já passaram por muito trauma, incluindo serem mortos pelo próprio Sweet Mask em versões anteriores da história, e aqui chegamos ao cerne do problema real deste capítulo. O Pesky Clown, que é classificado como nível de desastre tigre, tem uma característica particularmente sinistra. Ele fica mais forte com a atenção pública. Quanto mais pessoas o observam, mais poder ele ganha. Quando o Sweet Mask foi reconhecido, a situação mudou completamente. As pessoas começaram a se aglomerar não por causa do monstro, mas para ver a celebridade. Questionaram se ele estava em um encontro secreto ou filmando algo. Em questão de minutos, a multidão aumentou várias vezes e adivinha? O Pesky Clown também cresceu proporcionalmente. Esta é uma situação estratégica fascinante e aterrorizante. Sweet Mask, apesar de ser tecnicamente classe A, possui força de nível classe S. Mas agora está enfrentando um monstro que já consegue repelir seus ataques no nível tigre, e ainda tem 2 balões restantes como vidas extras. Aqui está por que esta luta é crucial para toda a narrativa. Se a reputação de Sweet Mask desmoronar, o futuro de Saitama como herói definitivo pode estar em risco. Sweet Mask tem sido o único defensor real da ideia de Saitama se tornar o herói supremo, mesmo quando outros duvidaram. E falando em narrativa, é interessante notar como o mangá tem seguido fielmente o webcomic original recentemente.
Os capítulos têm sido mais curtos, progredindo aproximadamente na proporção de 2 capítulos de mangá para cada capítulo do webcomic. Isso é infinitamente melhor que os intermináveis redesenhos que tivemos antes. Claro, o webcomic não. Está muito à frente do mangá neste ponto. One lança novos capítulos quando estão prontos, geralmente a cada 2 meses. Além do Murata estar se envolvendo mais com produção de anime, podemos esperar um ritmo mais lento ou mais pausas no futuro. O que torna este confronto tão genial é como ele expõe uma vulnerabilidade fundamental de Sweet Mask. Sua fama, que normalmente é um ativo, se torna sua maior fraqueza contra um inimigo que se fortalece com a atenção pública. É um dilema. Impossível. Ele não pode lutar efetivamente com uma audiência, mas também não pode simplesmente fugir e abandonar os civis. O crescimento do monstro baseado em atenção também reflete algo muito atual sobre nossa sociedade obsessada por fama e redes sociais. O desejo extremo por atenção pode literalmente se transformar em algo monstruoso. Uma crítica social sutil, mas poderosa. Sweet Mask precisa encontrar uma forma de vencer um inimigo que fica mais forte quanto mais pessoas estão assistindo, enquanto mantém sua reputação como herói. É uma situação estratégica complexa, que vai exigir mais que força bruta para resolver. O capítulo 213 nos deixa em um cliffhanger tenso. Como Sweet Mask vai resolver essa situação impossível? Será que veremos uma estratégia completamente nova? Ou ele terá que aceitar algum tipo de derrota tactical para proteger os civis? Uma coisa é certa. One continua provando que One Punch Man é muito mais que um mangá de luta simples. É uma desconstrução inteligente do gênero super-herói, explorando as complexidades e contradições inerentes ao conceito de heroísmo em uma sociedade moderna. Este capítulo representa tudo que faz One Punch Man especial. Não é apenas sobre socos poderosos. É sobre estratégia, psicologia, crítica social e as complexidades inesperadas de ser um herói em um mundo que está sempre assistindo. Como você derrota um inimigo que se fortalece com sua própria presença? É um puzzle fascinante, que vai exigir toda a inteligência e experiência que ele acumulou como veterano. Se você está curtindo essas análises profundas de One Punch Man e quer continuar explorando todos os detalhes e nuances que fazem este mangá tão especial, deixa aquele like para mostrar que você também é um verdadeiro conhecedor da obra de One. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.